Olá, meus seres! Eu espero que tudo bem com vocês. Mais um encontro para nossa caminhada 2022 Federal do Paraná para você acertar as 7 questões de biologia. Todas as questões que envolverem algo de biologia a gente vai acertar. Eu espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à aula de biologia do canal Bem na Bio. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixe seu like se você gostar, seus comentários para melhor chegar a informação até você. E já olhou o panorama aqui desesperador, né? Calma! Federal do Paraná, edição 2021, cobrou uma questão de zoo junto com botânica e ela trouxe répteis, postura de ovo amniótico, conquista do ambiente terrestre, estava bem de boinha a questão. Zoologia, algumas são de boinha. Vou projetar depois no finalzinho, 3, a gente vai fazer e ver os detalhes. Aqui comigo, zoologia. Alguns detalhes, Instituto SOST de Pesquisa e Estatística vai chutar aqui. Poríferos, quinidários, geralmente são grupos bem menos expressivos na UFPR. A Federal já falou, por exemplo, que um estudante estava andando, encontrou um animalzinho, não sabia se era uma assídia ou uma esponja. Uma assídia está aqui, um urucordata, e aqui uma esponja. A esponja que está aqui é um parazoário, parazoa. Sub-reino parazoa, ao lado dos animais. Os parazoários seriam aqueles animais que não possuem tecidos e órgãos. Então a gente ia ter aqui porífera, sem tecido e órgão definido, uma característica bem diferentona para todo o restante do mundo animal, já que todos os outros animais possuem tecidos e órgãos definidos, e os poríferos não. Mas na vida na Terra, tem 2 grandes reinos em que os seres vivos têm tecidos e órgãos, reino animal e o reino vegetal. Nos outros a gente não encontra isso. Quando você olha para porífero, lembra que eles são aquáticos? Lembra que eles são filtradores? Em algum momento da sua vida estudantil apareceu essa palavrinha. Vive só na água. A água entra pelos poros, por isso porífera, cheio de poro ou portador de poro. Tem célulazinhas lá, os coanócitos, que movimentam o flagelinho, turbilhão de água, auxiliam a fagocitose, fazem a digestão intracelular. Coanócitos, as células mais famosas. Tem amebócito, tem porócito, tem escleroblasto, tem uma galera aqui. Mas porífero, animal que tem reprodução sexuada, tem reprodução assexuada, tem uma grande capacidade regenerativa ou de reorganização. Poríferos têm formas ou morfologia distinta, ascom, sicom, leucom, só nome estranho. Muitos deles são assimétricos, sem uma simetria, e alguns com simetria radial. Agora, os quinidários, e queima, são seres com células urticantes, chamados de quinidócitos. Aqui em cima é o coanócito, aqui é o quinidócito. Aqui é a metagênese ou alternância de gerações. Metagênese, me empolguei aqui para escrever, e é metagênese ou alternância de gerações, sem alterar as ploidias. Tipo, pólipo é diploide, produz uma medusa que é diploide, aí medusa masculina e feminina, produzem gametas, fecundam, célula ovo-zigoto, larva plânula, fixa e cresce um pólipo novamente, que é diploide. Então você tem uma manutenção na ploidia. Lá nas briófitas, pteridófitas, gímenos e anjos, você tem alteração em ploidia. Aqui não. Aqui você tem tubo digestório incompleto, você tem sistema nervoso difuso, coisas que não aparecem nos poríferos. Você tem aqui uma cavidade gastrovascular com uma digestão extra intracelular. Então você tem características aqui mais complexas, lembra? Mas todo mundo aqui apareceu meio bem próximo aqui,
600, 700 milhões de anos, explosão cambriana 500 milhões de anos, enfim, os grandes filos aqui têm ancestrais desse momento maravilhoso da vida nesse planeta, tá, gente? Por mais que o Soch colocou assim, e geralmente a gente ensina em sala de aula, porífero, depois quinidade, o aluno acha que vai, apareceu um, depois apareceu o outro, depois... E não foi bem assim, né? Não foi nada assim, na verdade. Mas, enfim, a vida deu múltiplos passos, tá? Plate, achatado, helminthe, vermes. Vermes de corpo achatado dorso-ventralmente. Aqui uma novidade muito legal, presença de mesoderme, triblásticos ou triploblásticos. Poríferos não formam folhetos embrionários, os quinidários formam 2 folhetos lá durante a gastrulação, já que a gastrulação é a fase de formação dos folhetos embrionários. Os plateumintos têm ecto, meso e endo. A mesoderma é o terceiro folheto embrionário. Eles são bilatérios, ou seja, tem simetria bilateral. Eles têm um sistema excretor formado por uma rede de tubinhos que filtram, retiram o excesso de água, sais, resíduos nitrogenados e liberam na superfície corporal. E tem uma célula muito famosa que é as células flama dos plateumintes. Nemátoda, você vai falar assim, opa, nemátoda? Nematelminte, verme cilíndrico, também é triblástico, e aqui existe uma estrutura chamada pseudoceloma. Aqui existe um tubo digestório completo. Vai existir boca para a entrada do alimento e vai existir uma abertura oposta para sair. Um trânsito aí único, unidirecional desse alimento. Aqui, o sistema digestório é incompleto em quinidários e plateumintos. Poríferos não têm sistema digestório. Idos, nemate, molusca, nélida, artrópoda, equinodermata cordata, toda essa galera tem um tubo digestório completo. Uma entrada, boquinha, oposta, saidinha, ânus. Então a gente vai fazer esse pensamento. Quando nós pensamos em Platinum-Marte, óbvio que tem 1 milhão de características, e principalmente nas famosas verminoses. Teníase, cisticercose, esquistossomose, que a gente falou lá em doenças, estão aqui. Ascaridíase e oscaridose, ancilostomose, filariose, bicho geográfico está aqui, nemátoda, vermes cilíndricos. Então, cuidadinho. Dentro de moluscão, animal de corpo mole, mas nem sempre esse corpo acaba sendo mole. Concha, uma estrutura calcária, muitas vezes rígida, visível, bem visível, externamente em muitos moluscos, mas existem moluscos com concha interna, como as lulas. O polvo não tem concha. As ostras produzem pérolas como uma reação de defesa. E as ostras fazem parte de uma classe chamada de Pelecípoda ou bivalva. Então os bivalvos, ostras, mariscos, mexilhões, servem ainda para a nossa alimentação. Polvo e lula são da classe cefalópoda, animalzinho com um pezinho na cabeça. Lá nós temos os gastrópodes, como os caracóis. Um gastrópoda é outra classe do filo molusca. Então aqui em vermelhinho estão nomes de filos. Reino animal, filo molusca, classe bivalva, ostra, marisco, mexilhão. Classe cefalópoda, polvo e lula. Classe gastrópoda, lesmas e caracóis. Reino animal, filo anélida, corpo dividido em anéis. Então aqui a gente visualiza uma segmentação corporal. Aqui a gente visualiza uma segmentação corporal. A Federal do Paraná já falou em questões antigas em segmentação e tagmatização. Então, os tagmas são segmentos especializados em forma, função, tipo o clitelo da minhoca. O clitelo é uma fusão de segmentos, nome estranho, e ele pode representar também um tagma, uma região especializada.
Lembrando que aqui nos anelídeos nós temos oligoqueta, classe da minhoca, poliqueta, classe da minhoca da praia, aquetos ou irudíneos, classe da sanguessuga. Então você tem uma diversidade aqui de classes também. Você tem aqui um sistema circulatório fechado. Lembra daquele circuito? Lembra do ensino fundamental? Que você talvez tenha feito prática ou observou. Você não machucou, você não pegou a minhoca, você não maltratou a minhoquinha. Você só pegou, observou contra a luz e você viu o sangue fluindo no corpo da minhoquinha. Numa rede fechada de sangue. Sangue com hemoglobina, foi isso que eu falei, hemoglobina, dissolvida no plasma ali. Eu citei a hemocianina, mas ela existe em alguns, talvez, representantes do mundo animal, que vivem em ambientes aquáticos, principalmente. A hemocianina, que dá coloração azul, por ter um pigmento de cobre lá quando liga o oxigênio. A hemoglobina tem o ferro. Liga o oxigênio, hemoglobina, oxigênio, ferro, hemoglobina, ferro, oxigênio, coloração vermelha. Tá difícil, ó. Mas a gente tem esse pensamento aqui. Artrópoda, a gente podia fazer uma revisão só deles. Artrópoda, filo com a maior biodiversidade. Eu tenho super preocupação com artrópode, porque apêndices articulados, exoesqueleto, conquista da terra, lá no mundo dos invertebrados, artrópoda. Eu tenho subfilo Unirhamia, Chelicerata, crustácea, ou classes, insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes, essa visão geral do ensino médio para artrópoda. Então, cuidado. Aqui é uma galera. Aqui é cuidado e cuidado. Eu destaquei segmentação. Obviamente que eu vou destacar o exoesqueleto. Uma estrutura externa que sustenta, que protege, que dá forma, que garantiu uma impermeabilização. Isolar o animalzinho do ambiente, garantir uma certa e uma considerável economia de água, para garantir uma conquista no ambiente terrestre. Então, a presença de um exoesqueleto quitinoso. A quitina é o principal componente do exoesqueleto, não é o único. A gente vê lipídios ali, o bichinho chega a brilhar, tem uma cerinha. Essa cera garante uma impermeabilização corporal. Tem proteína também na constituição, mas a principal é a quitina, que é um açúcar, um polissacarídeo estrutural. Então a gente vai ter aqui uma visão geral desses grandes grupos. Quando nós falamos aqui tubo digestório completo, todo mundo aqui tem. Respiração cutânea, moluscos anelídeos, branquial, moluscos anelídeos, artrópodes, com os crustáceos de grande destaque para essa respiração branquial. Agora, dentro de artrópode, número de pernas, 6 perninhas. O principal grupo, inseto. 8 aracnídeos, 10 ou mais, os decápodes, os crustáceos. Antenas, insetos, 1 par de antenas. Crustáceos, 2 pares de antena. Aracnídeo, sem antena. Então, características amplas, gerais, morfológicas, para você reconhecer esses grupos. Então, cuidado. Eu sei que você já está na maratona aí, mas aqui é para a gente revisar e recuperar algumas lembranças e informações focadas para a federal. Nos testes que eu subi, eu também vou divagando com vocês numa comparação, tá? Quando você pensar em equinodermos, e geralmente ninguém estuda, né? Você fala, não, chegando nessa época do ano eu não quero nem ver. Todos marinhos, lírio do mar, pepino do mar, estrela do mar, ouriço do mar, equinodermata, características embrionárias legais, deuterostomia, deuterostômios, lembra? O blastóporo origina a boca. A simetria bilateral aqui foi um marco muito legal na evolução, porque ela definiu
as regiões, os planos corporais, posição dos futuros componentes no corpinho dos animais. Então a gente vai usar o critério aí, a simetria bilateral e o destino do blastóporo. Os protostômios, Platys, Nemate, Molusca, Annelida e Artrópoda, tem uma história evolutiva aqui para muitos biólogos. Os deuterostômios, eles têm no momento da vida simetria bilateral. Os equinodermos têm simetria bilateral larva e no adulto a simetria é radial, então tem uma mudança. E aqui simetria bilateral praticamente. Então, o blastóporo origina ânus. Mas eu não lembro o que é o blastóporo. Era a abertura do arquêntero lá, do intestino primitivo lá na gástrula. E aí, deuterostomia, blastóporo origina o ânus. Cordata, deuterostomia também. Há uma aproximação entre esses dois em relação a esse critério AK. Então a gente pode pensar nessas considerações deuterostômios para esses grandes grupos aqui. Lembrando que cordata também a gente tem uma visível segmentação, ou nos cordados, a musculatura, marcas interessantes da segmentação corporal na evolução de cordados. Então, além de artrópodes, além de anelídeos, uma segmentação visível no filo cordata. Nos equinodermos não temos essa visão. Se nós pensarmos enteroceloma, lembra? O jeito que o celoma se forma. Moluscos, anelídeos e artrópodes são esquizocélicos ou esquizocelomados. Então, aqui vai aparecer esquizo, que seria afastar. Esquizocélico ou esquizoceloma. E aqui nós temos na parede do arquêntero, intestino primitivo, desenvolvimento, a formação do folheto mesodérmico e depois a formação do celoma, enteroceloma. Celoma, uma cavidade geral formada do folheto mesodérmico que vai revestir os órgãos, que vai armazenar, que vai acomodar os órgãos. O surgimento do celoma foi essencial na vida dos animais para acomodar o órgão, facilitar a locomoção, o crescimento desses seres maravilhosos. Moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados têm celoma. A forma como se forma o celoma é que é diferente nesses três grupos e nesses dois grandes grupos. Urocordata. Uro significa cauda, cordata, cordão. Urocordata que tem um cordão, claro, eu não marquei aqui, mas você lembra que esse cordão chama-se notocorda. Urocordata, um bichinho chamado de assídia federal, já cobrou de vocês. Cefalocordata, o Amphioxo lanceolatus, Amphioxo. E de uma maneira geral, essa galera aqui é chamada de protocordado, ou cordados não vertebrados, ou ainda cordados invertebrados. Mas eles são cordados. Mas por que só? Tubo nervoso dorsal, fendas branquiais ou faringianas, cauda posanal. Obviamente, notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas branquiais ou faringianas, cauda posanal, em algum estágio de vida. Então, todo esse povo aqui entra nesse grande filo chamado cordata. Quando você olha para os cordados craniados, vertebrata, lembra a característica? Crânio. Extremamente lembrado aqui nessa palavrinha crânio. E aqui, coluna vertebral. Quando nós pensamos nos craniata, o termo vertebrata é muito mais famoso ainda. Quando você olha para os agnatos, a sengnata é a mandíbula. A representação de peixe-bruxa, representação de lampreias. Lembrando que a prova lampreias pode trazer aquela informação, tipo, todo cordado vertebrado tem coluna vertebral. Daí a gente vai falar, não, o peixe-bruxa não tem essa estrutura. Agora, todo cordado vertebrado tem crânio? Sim, todos eles têm um crânio protegendo o encéfalo. Então, craniata é um termo muito adequado para essa galera também.
agnatos sem mandíbula. Boca circular, ciclostomados. Animaizinhos que vivem em ambientes marinhos, aí é difícil a gente manjar e lembrar. Gnatostomados, com mandíbula. Opa, maior diversidade. Essa mandíbula trouxe vantagens para a alimentação, para se defender, para predar, para morder, para carregar os filhotinhos. Peixes, anfíbios e répteis são vertebrados ou craniados, gnatostomados, ectotérmicos, animaizinhos que dependem da temperatura do ambiente externo para a manutenção do metabolismo. Lembrando que a prova pode chamar eles de pecilotermos, tudo bem? Eles também são animaizinhos que têm a temperatura variável conforme o ambiente. Pecilotermo não é sinônimo de ectotérmico, mas se aplicam aos mesmos grupos. Pecilotermia está associada a temperaturas variáveis, então varia o ambiente, temperatura ambiental, varia a temperatura do animal. Ectotérmico, ectos que vem de fora, necessita de um calor externo para manter o seu metabolismo. Já aves e mamíferos são animais endotérmicos, são animais que geram um calor interno e isso é possível para manutenção da temperatura corporal. E aqui a prova pode lembrar que eles são homeotermos ou homeotérmicos. Por quê? Eles conseguem promover uma manutenção da temperatura corporal constante. Então também não é sinônimo, mas eu aplico aos grandes grupos, aves e mamíferos, esse termo. Federal já cobrou até em gráficozinho, temperatura constante, temperatura variável, então por favor, fica ligadinho nesses minutinhos de Zou, vai subir a questão e a gente vai detalhar algumas coisas, mas eu sei, é muita coisa zoologia. Você fala, cara, é muita paranoia. Eu sei, eu só filtrei em alguns minutos um remember aí, uma revisão intensiva com principais palavras para tu se organizar aí no que você já fez nesse seu estudo para o FPR, tá bom? Vai subir a questão, vamos lá, junto com sorte que vai dar boa, vai dar boa. Na tela, questão número 1 para você. Relacione os grupos animais da coluna superior com as estruturas que os caracterizam, indicados na coluna inferior. Moluscos, anelídeos, crustáceos, equinodermos e cordados. Tubo nervoso dorsal, rádula, um par de nervos por segmento, segundo par de antenas e sistema ambulacral. Corta pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vai. Primeiro, tubo nervoso dorsal. Qual dos númerozinhos encaixa? Tubo nervoso dorsal, encaixa número 5 com cordados. Todos os cordados terão em algum momento da vida tubo nervoso dorsal, fendas branquiais ou faringianas, cauda pós-anal e notocorda. Principalmente isso aparecendo na vida embrionária. Então, comum a cordado. Cordado vai ter que ter isso em algum estágio de vida, se é do filo cordata, tá bom? Então, o primeiro parênteses vai 5. Rádula. Nome estranho. E vai ralando com a radula do molusca. É a radula do molusca e vai ralando com a radula do molusca. Rádula é uma língua raspadora para triturar os alimentos. Então, esse é o destaque para o filo molusca. Número 1, molusca para rádula. Um par de nervos por segmento. Falou em segmento aí, tem diferentes grupos que são segmentados. A federal podia pôr lá um par de gânglios nervosos por segmento para ficar mais bonitinho, mas isso a gente vai associar ali, eu estou vendo os números, número 2, que é o filo dos anelídeos, corpo dividido em anéis. Fiquei na dúvida, Sócia, pula para o próximo. Segundo par de antenas. Segundo par tem que ter 4 antenas. Grupo de animalzinho que tem 4 antenas, ia pôr 4 ali. É o grupo dos crustáceos, que está representado pelo número 3. Muito bem. Tetráceros. E aí você tem sistema ambulacral, que pode ser chamado de sistema aquífero. Sistema aquífero ou sistema ambulacral ou sistema ambulacrário cabe com 4 equinodermos. Sistema ambulacral ou sistema aquífero é um sistema para circulação de água.
vai entrar água pelo madreporito, vai circular por um sistema de tubinhos e vai sair pelos pés ambulacrares. Isso vai facilitar a movimentação do animal, as trocas gasosas, a distribuição de nutrientes. Será muito importante para a vida dos equinodermos. Então, questãozinha número 1, nomezinhos estranhos, questãozinha fácil para média, né? Porque você encaixava alguns nomezinhos aqui e você já brilhava com esses nomes estranhos para se dar bem e acertar a questão. Quando nós temos a questão de número 2 na tela para você, a questão de número 2. Na questão 2, a gente tem a seguinte situação. Durante a metamorfose, um animal pode sofrer alterações marcadas na estrutura do seu corpo. Contudo, a magnitude dessas alterações varia entre grupos de animais. Sobre esse tema, assinale, considere as seguintes afirmativas. 1. Em quinidários, tanto pólipos quanto a medusa apresentam o mesmo tipo de sistema respiratório. 2. Larvas e adultos de equinodermos têm o mesmo tipo de simetria. 3. Girinos e sapos diferem dos seus sistemas respiratórios. 4. Em algumas espécies de borboletas imaturos podem ter uma dieta completamente diferente da dieta dos adultos. 5. Larvas de crustáceo comumente mudam de um estado séssil para a vida livre durante sua metamorfose. Assinale a correta. Vamos lá. Item 1. Questão 5, questão número 2, item 1. Verdadeiro ou falso? O que está falando? Quinidário, tanto pólipo como medusa, tem o mesmo tipo. A troca gasosa é pela superfície corporal. Então não tem uma mudança aí na estrutura respiratória. Tá valendo. Larvas e adultos têm o mesmo tipo de simetria? Item 2 é falso. Lembra de simetria bilateral na fase larval. Então, a simetria primária é chamada de bilateral e a simetria secundária no adulto é uma simetria radial. Então, muda a simetria. Nos adultos existe uma simetria radial. Item 3. O item 3 nos fala. Girinos e sapos diferem seus sistemas respiratórios? Girino tem respiração branquial. O sapo, respiração cutânea ou pulmonar. O girino também pode ter cutânea, mas a prova vai focar na respiração branquial. E aí você tem uma mudança. Os pulmões surgem nos adultos. Então, verdadeiro. Em algumas espécies de borboletas imaturas, que são as larvas, podem ter uma dieta completamente diferente. Sim, ela pode comer folha, um voraz ali, herbívoro. Depois, ela pode sugar néctar, pode não se alimentar, ou pode ter uma mudança nesse tipo de alimentação. Então, isso é verdade. 5. Larvas de crustáceo comumente mudam de um estado séssil de vida livre durante a sua metamorfose. Estado séssil para a vida livre, larva de crustáceo, geralmente se formou na água, e aí quando teve a formação de larvas, eles são livre-natantes, vivem ali numa boinha, sem ter mudança. Então veja se você entendeu essas justificativas aqui para nossa alegria. Mas também dava para brilhar. O item 1, o item 3 e o item 4 estão corretos, então a B de biologia. E a questão 3 subindo para você de verdadeiro e falso associando fisiologia, vai lá. Com relação às trocas gasosas que os animais realizam com o meio externo, identifique o que é verdadeiro ou falso nas seguintes afirmativas. Brânquias, pulmões e traqueias são estruturas especializadas para trocas gasosas? As trocas gasosas podem ocorrer por difusão através da superfície corporal, caracterizando as trocas tegumentares ou cutâneas. Os túbulos de Malpighi são estruturas que realizam troca gasosa nas aves. Gás carbônico e oxigênio são gases importantes nas trocas gasosas. As traqueias são estruturas relacionadas com a respiração em ambientes aquáticos e ocorrem em peixes e anfíbios. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Vem para cá. Primeiro parênteses, meu povo. Brânquias, pulmões e traqueias são estruturas especializadas em troca gasosa? Sim, são. Brânquias tem moluscos, tem anelídeos, tem crustáceos, tem larva de anfíbio, tem peixe. Fechado. Traqueia, insetos, quilópodos e diplópodos. Beleza? Pulmão, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Perfeito. Segundo parênteses.
As trocas gasosas podem ocorrer por difusão através da superfície, caracterizando respiração cutânea. Sapo e a minhoca têm respiração cutânea. Sapo, minhoca, respiração cutânea, lesma, superfície corporal ali trocando. Então tá valendo. Terceiro, os túbulos de Malpighi, túbulo de Malpighi serve para excreção nos insetos, nos quilópodos, nos diplópodos. Então, anota do ladinho, excreção. Túbulos de fundo cego que retiram água, sais e ácido úrico nos insetos e jogam no intestino. Quando ele faz o número 2, vai junto essa excreção. Então é falso, túbulo de Malpighi. Troca gasosa em ave é feita por pulmões. O gás carbônico e o CO2 são importantes nas trocas? Perfeito, né? São os gases trocados. E as traqueias são as estruturas relacionadas com a respiração em ambiente aquático, não em ambiente aéreo. Traqueia revestida de quitina. Nesse ambiente aquático, a gente tem as brânquias para execução de troca. Então ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. 3. A de a mais bonita. Eu sei que você estuda muita zoologia, muita coisa, mas eu espero ter ajudado nessa revisão geral aí para você organizar, para daqui 15 dias brilharmos e acertarmos 7 na UFPR. Se você gostou, deixe seu like, sua observação, para a melhor informação chegar até você. Bom estudo para todos, meus seres!